Conosco, amém? Vamos abrir a palavra de Deus no livro de Romanos, no capítulo de número 6. Palavra essa que o Senhor quer ministrar, tratar e trabalhar no meu e no seu coração, para manifestar a sua graça e o seu amor. Romanos 6, nós vamos ler os versos de número 22 e 23. Amém? Diz assim: agora, porém, libertados do pecado, transformados em servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém? Coloca a mão no seu coração e diga para Deus agora a liberdade que você dá para ser trabalhado por essa palavra. Senhor Deus Todo-Poderoso, a Tua palavra agora nos foi entregue. E nós sabemos que ela não torna para Ti sem antes cumprir tudo aquilo para o qual ela foi designado. Por isso é como terras férteis que nos colocamos diante de Ti, para que a semente agora lançada produza em nós os Teus frutos de justiça, de graça, de amor e de transformação. E em nome de Jesus, Pai, nesse mover o Teu Espírito Santo nos deu o entendimento e a compreensão de tudo que vai revelar, falar e ministrar aos nossos corações, para que assim possamos dela usufruir em todas as áreas da nossa vida. E eu, Espírito Santo, me entrego a Ti, com a mesma liberdade, para que tomando a minha vida, não seja eu a falar, mas sim Tu, falando e ministrando através de mim, para a glória e honra do nosso Senhor. Amém. Glória a Deus. Pode tomar o vosso lugar. Meus amados, a palavra de Deus nos revela que Deus promoveu uma obra redentora através de Jesus Cristo para promover comigo e com você um conserto. Porquanto a nossa natureza se corrompeu, se deteriorou, ela tomou uma nova estrutura quando o ser humano abandonou os princípios de Deus que Ele colocou quando nos gerou, quando nos formou, quando estabeleceu eu e você como um ser de adoração a Ele. Nós sabemos que no princípio, quando Adão e Eva estavam em comunhão plena com Deus, tinham uma intimidade, um relacionamento profundo, onde Deus compartilhava com eles os seus pensamentos, onde Deus caminhava com eles no jardim, onde havia um diálogo. Deus avisou ao homem e colocou como um princípio que havia uma prova a ser superada, a ser vencida, aonde Deus queria que nós, os seres humanos, a sua criação, decidíssemos, por amor a Ele, renunciar ao nosso interesse próprio, e nessa renúncia alcançarmos então a aprovação diante da prova. E nós sabemos que o ser humano não foi capaz de fazer isso, porque a vaidade, porque o interesse próprio, porque o prazer sobressaiu àquele relacionamento estabelecido de Deus para com o homem, relacionamento esse de amor, aonde isso não foi suficiente para impedir que o homem então, desobedecendo, quebrasse o princípio, transgredisse a orientação de Deus, a ordem de Deus,
E nessa transgressão havia uma advertência, a qual Deus deixou bem claro, dizendo: olha, de tudo que eu lhes provi, de tudo que eu lhes entreguei, podem usufruir com toda a largueza, transbordância que bem quiserem. Mas existe uma árvore no meio do jardim que não deve ter o seu fruto tomado. Vocês podem comer de tudo, menos do fruto desta árvore. E naquela árvore estavam presentes ali então os princípios de Deus, os quais Deus esperava que o ser humano abrisse mão do seu próprio interesse e os respeitasse. Não foi o que aconteceu, nós sabemos pela história, que Eva tomou do fruto e, tendo ela tomado do fruto, deu a seu marido. E tendo ele comido, veio a maldição sobre a terra. E aí Deus então trouxe com isso a sua sentença. E esta é a sentença que eu quero que você entenda e deixe Deus trabalhar conosco sobre essa sentença no decurso dessa ministração. Aonde ele disse assim: do dia que desta árvore comer, certamente morrerás. Porque a morte não estava no fruto. A morte não vinha no comer o fruto. Porque se fosse por comer, Eva nem teria como ter dado para Adão, certo? Deus já tinha resolvido o assunto ali mesmo, né? Ela ia cair ali, talvez que nem a gente vê naquelas cenas de filme, que a pessoa toma um veneno e começa a se babar toda, se espumar e vai tremilicando toda, e o pezinho bate, e daqui a um pouco, puf, certo? Se a morte estivesse no fruto, ela não ia poder dar para Adão. A morte não estava no fruto, a morte estava no princípio da obediência, estava no princípio da adoração a Deus. Estava estabelecida ali. E foi exatamente isso que foi quebrado, uma transgressão contra uma ordenança de Deus. E era esta ordenança que gerava a morte. E nós, pela palavra, sabemos que a transgressão tem nome. Se chama pecado, porque o pecado é nós agirmos de forma contrária, oposta, de maneira consciente às ordenanças de Deus, quebrando então os seus princípios e mostrando a ele que o nosso interesse pessoal é maior do que o nosso interesse na sua presença, na sua graça e no seu amor. Quando essa sentença é estabelecida, diz aqui, conforme nós lemos no verso 23, porque o salário do pecado é a morte. Isso quer dizer que toda pessoa que age de maneira pecaminosa, toda pessoa que peca, contrai uma dívida. Ô pastor, mas o pecado não é cartão de crédito. Mas assim como usar o cartão de crédito gera um débito, e esse débito é uma dívida enquanto não for pago, o pecado é o mesmo sentido. Quando eu peco, eu crio um débito,
e esse débito traz uma dívida. No caso do cartão de crédito, se resolve pegando o dinheiro e quitando. Mas no caso do pecado, só é paga a dívida com a morte. Como assim? Simples. Se o salário do pecado é a morte, e eu pecando, eu entro em débito, por causa que eu pequei, e esse débito gera um valor a ser pago, esse valor foi estabelecido pela minha vida. Pastor, então quer dizer que quando eu peco, eu estou entrando em débito, e o pagamento do débito é a minha própria vida? É o que está escrito. É o que está escrito. Todos que pecam estão devendo a sua própria vida. Porque esse é o salário do pecado. É a única coisa que ele aceita como quitação do débito. Dá para entender? Amém? Ô pastor, isso é pesado. É pesado. Mas essa é a verdade de Deus. Ele avisa, ele deixa claro. Ô pastor, mas assim fica complicado viver. Não fica não. Porque só pesa o débito se eu efetivamente praticar o que promove. É a mesma coisa. Se o cartão de crédito está quietinho, você não está utilizando, a fatura vem 0. Certo? A não ser aqueles que têm os cartões de crédito com determinado crédito maior, assim, que aí tem aquele valor de mensalidade, certo? Mas se é aqueles cartões que é isento de taxa, de anuidade, como eles dizem, se você não usar, a fatura vem 0, certo? Mas se você for na loja, né? Tipo as minhas filhas, passam na frente da Zara, começam a comichar tudo. Né? Vou até fazer propaganda aqui, depois eu cobro o royalty. Arrepia tudo. Aí depois no final do mês chega a fatura do cartão de crédito. Ai, meu salário não dá para nada. Né? Digitou a senha do cartãozinho, pronto, gerou débito. E o débito vai ter que ser pago. É a mesma coisa, o mesmo princípio. Se eu analisar na visão de Deus, se eu não peco, não gera débito. Se eu não gero débito, a minha vida não está em jogo. Estão entendendo? Por isso que quando Deus deu os mandamentos, Ele diz assim: não roubarás, não adulterarás, não terás outros deuses diante de ti, não cobiçarás. E assim vai. É que o ser humano parece que tem uma tristeza profunda e gera uma irreverência dentro do seu coração quando alguém diz não. Quer ver criança então? Vocês já viram? É por isso que a palavra de Deus ela é perfeita. Diz que a criança nasce cheia de estultícia. Sabe o que é estultícia? Rebeldia contra o não. É só dizer não que ela quer fazer. O interessante é que o ser humano, mesmo quando fica grandinho, continua revoltos com o não. Não pode ouvir não. O não vira sim. E parece que dá uma alegria fazer o errado. Parece que dá uma alegria fazer o errado. Gera, como dizem uns por aí, não pastor, aí dá mais adrenalina.
Só que essa adrenalina coloca a tua vida em risco. Porque o débito é a tua vida. É a tua vida, porque o salário do pecado é a morte. Entenderam? Mas olha como Deus é bom. Irmãos, às vezes eu fico surpreendido com Deus. Porque a gente, quando pensa que Ele é bom, a gente não consegue medir nem mensurar a profundidade dessa realidade. Porque a gente, dentro do nosso contexto, a gente define coisas boas, aprazíveis, agradáveis, de acordo com os nossos valores, de acordo com aquilo que nos satisfaz. Então a gente define o que é bom. Mas Deus sempre extrapola qualquer dimensão que a gente tentar estabelecer como bom. Porque Deus diz aqui, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Sabe o que Deus está dizendo aqui? Eu não diria isso para minhas filhas. Pastor, o que o senhor está falando? Eu não ia chegar no final do mês e dizer assim: queridinha do papai, dá aqui a fatura do teu cartão de crédito que o papai vai pagar para ti. Né? Eu não faria. Né? Porque eu sempre digo para ela: vocês têm que viver a emoção do momento. Né? Não é verdade? Porque quando é o pai que paga as contas, ninguém nem sabe o valor que é, não está nem preocupado com o valor. Agora, quando é do seu salário, aí dá uma dó. Aí às vezes elas sentam na mesa, a gente está almoçando ali, aí elas olham para mim e dizem: pai, não, esse mês eu não vou gastar nada. Eu, amém. Amém. Mas eu não peço a fatura do cartão para pagar. Estão entendendo, irmãos? Mas Deus está dizendo aqui que Ele pega o meu e o seu débito para pagar. Dá para entender isso? Ele diz: meu filhinho, tu pecou, tua vida está em jogo, tu vai ter que morrer para pagar tua dívida. Então vem cá que o papai vai pegar o teu débito e vai quitar para ti. Dá para entender isso? Aí tem uns que digam assim: ai, mas pastor, eu não mereço. Porque pastor, eu até tento fazer a coisa certa, mas eu sempre enfio o pé na jaca. Irmãos, Deus, Ele decidiu pagar o meu e o seu débito, e sem pedir nada em troca. Por isso Ele nos deu Jesus Cristo, porque Ele disse aqui que Ele nos dá o dom gratuito, que é a vida eterna através de Jesus Cristo. Ele decidiu nos dar. Por quê? Porque Ele não quer que a gente morra nos nossos próprios delitos. Ele quer promover vida e vida com abundância. Teve até um domingo de Santa Ceia, no início do mês de abril, que eu tive a oportunidade de trazer a palavra. E enquanto eu estava pregando, eu falei uma frase. E eu achei interessante porque teve uma irmã da igreja que gravou aquela frase. E aí ela postou lá no Facebook a frase e me marcou. Aí eu fui lá, olhei o que estava na marcação. E eu disse: foi a frase que eu falei. E a irmã marcou. E eu achei aquilo muito interessante porque eu pensei assim, realmente ela estava prestando atenção. Porque na frase eu coloquei assim: quem vive no pecado milita contra a graça.
quem vive no pecado milita contra a graça. Pastor, o que isso significa? Significa que Deus, na longanimidade da sua bondade, nos entregou Jesus Cristo como pagamento da nossa dívida, para que nós não tivéssemos que morrer, fazendo Ele morrer no meu e no seu lugar, a fim de quitar a cédula de dívida que nós contraímos com os nossos pecados, e a gente decide ainda, mesmo estando quitado, acrescentar valor nela, porquanto não temos a ousadia de aprender a dizer não para o pecado, e sim para Deus. Pastor, como assim? Simples, Deus paga a dívida, a gente vai lá e piora a dívida. Aí Ele paga de novo, a gente piora de novo. Paga e Ele piora. A gente piora e Ele paga. Piora e Ele paga. Piora e Ele paga. Só que tem uma coisa, irmãos. Deus é misericordioso, é a estrutura dele, personalidade, caráter. Ele é misericordioso, e a palavra diz que as suas misericórdias duram para sempre. Mas a misericórdia dele sobre a minha e a sua vida tem início, tem meio e tem fim. Por isso que quem vive pecando está militando, está brigando, está lutando contra a graça. E se está lutando contra a graça, quando menos esperar, vai perder essa guerra. Vai perder essa guerra. Pare e pense, irmãos. Deus está pagando e a pessoa está dando continuidade, desafiando a sua própria vida. Num desses desafios, como dizia o Nerso da Capitinga, morreu. Aí a própria pessoa pagou a dívida. E aí, irmãos, pega essa. Quem pagar essa dívida com a própria vida, não vai subir. Não vai subir. Eu li uma frase outro dia num texto, onde a pessoa dizia que a gente tem que aprender a viver com qualidade. Porque hoje a grama que nós pisamos, amanhã será o nosso teto. Entenderam? A grama que pisamos hoje, amanhã será o nosso teto. E quem pagar essa dívida com a sua própria vida, vai ter isso por teto pela eternidade. Porque é como está escrito aqui: de Deus não se zomba, o que o homem semear, isso certamente colherá. Se está militando contra a graça, está plantando o quê? Bênção ou desgraça? E quem planta desgraça, colhe desgraça. Como assim? Simples. A palavra desgraça tem um sufixo, des. Por quê? Porque ela está dizendo que você está indo contra a graça. A graça é o favor imerecido de Deus, onde Ele decide pagar a minha dívida por amor. Agora eu decido fazer o contrário. Eu tenho a graça, mas aí eu decido viver em desgraça. Porque desgraça é viver sem a graça. É viver sem a graça. Teve um dia que eu estava ministrando no retiro dos homens. Aí eu peguei e disse assim para eles, tá? Dei uma lista de pecados e disse: todo mundo que pratica isso é um desgraçado. Aí ficaram tudo brabinho comigo. Que isso? Então eu vim aqui agora para me chamarem de desgraçado?
Sim, mas desgraçada é uma pessoa desprovida da graça. Por que ela está desprovida da graça? Porque ela está militando contra. Ela está pecando e vivendo no pecado. E quem vive no pecado é um desgraçado. Entenderam? Aí teve um que veio todo. Eu não aceito isso. Como é que o senhor vai dizer que eu sou desgraçado? É muito simples. Eu acho bonito. Fica brabinho comigo porque eu disse que é um desgraçado, mas Satanás diz isso na cara de Deus a teu respeito todos os dias e tu não fica brabinho. Não é verdade, irmãos? Sabe qual é a diferença? É que quando a gente diz, a pessoa ouve. E quando Satanás está lá deitando e rolando, ninguém ouve, a não ser Deus. Aí Satanás chega lá e diz: Deus, só dá uma olhadinha naquele teu filho lá, que tu resolveu pagar a conta dele. E olha o que ele está fazendo. Olha lá. E me diz se ele não é um desgraçado. Aí Deus tem que olhar lá de cima, vai ver que a criatura está insistindo no pecado. E aí ele vai olhar e vai ver, realmente aquele ali está desprovido da minha graça. Entenderam? Irmãos, sabe o que a gente tem que aprender? A usufruir dos privilégios de Deus. Porque isso é a coisa mais preciosa na nossa vida. Eu não sei qual foi a tua trajetória de vida, mas eu conheço a minha. E eu sei de onde Deus me tirou. Como que eu não vou ter um coração agradecido? Como que eu não vou amar um Deus que me amou sobre todas as coisas, não me rejeitou, mas quando eu estava no pior lamaçal de sujeira, de imundície da minha vida, Ele decidiu me amar de uma maneira inteira, a ponto de se entregar por mim, e até de me resgatar do lamaçal onde eu estava afundado, para me dar uma nova vida. Como que eu não vou ser grato? Como que eu não vou andar na contramão desse mundo, para adorar e glorificar Ele? Como que eu não vou ter um coração agradecido diante de tanto amor, e mediante esse coração agradecido, dizer não para o pecado, para continuar em comunhão com esse Deus maravilhoso? Irmãos, isso não quer dizer que a gente vai deixar de ser pecador, porque a nossa natureza é uma natureza pecaminosa. Mas se eu entendo o princípio de que o pecado na minha vida é um acidente e não alguma coisa planejada, então eu consigo entender que pelo sangue de Jesus na minha vida, eu sou purificado. Porque todas as vezes que eu identifico que pequei, me arrependo, confesso e deixo, eu estou justificado diante de Deus. Porque o sangue de Jesus, ele bloqueia que a morte venha cobrar a dívida. Como assim, pastor? Irmãos, presta atenção aqui. Jesus tinha algum pecado? Alguma vez ele pecou? Diz que nele não foi encontrado pecado algum. Só que eu quero que você preste atenção aqui. Se nele não foi encontrado pecado algum, como que a Bíblia diz que ele morreu? O salário do pecado é a morte, certo? Então, se Jesus não tinha pecado algum, não foi encontrado nele pecado algum,
Como que ele morreu? Sabe o que ele fez? Ele chegou para o Namur, para Maria, para o José, para o João, para o Paulo, para o Pedro, para o Jaime, e disse assim: me dá aqui a tua fatura, que eu vou pagar. Dá para entender? Sabe o que Jesus fez para morrer? Porque a única maneira dele morrer era se ele tivesse pecado. Porque a morte só se manifesta para cobrar o débito gerado pelo pecado. Tendo pecado, a morte se manifesta para resgatar aquela vida, certo? Esse é o princípio que Deus estabeleceu. Sabe o que Jesus fez? Ele tomou o meu pecado, o seu pecado, o teu 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 pecado, atraiu sobre ele naquela cruz. Ele juntou o pecado da humanidade inteira. Ele absorveu o pecado da humanidade toda nele. E quando todos os pecados de todos os seres humanos foram absorvidos por ele, ele disse: Pai, está consumado. E aí morreu. Porque ele precisava quitar a dívida. Só que ele não foi quitar a dívida dele, ele foi quitar a minha e a sua. Isso significa que ele pegou a minha vida através de todos os meus pecados, desceu lá embaixo na mansão dos mortos e disse para a morte: morte, toma aqui o pagamento da dívida do Namur, do Paulo, do João, da Maria. E assim ele foi, entregou todas as vidas. Por isso está escrito que nós somos batizados na morte de Cristo, porque ele morreu a nossa morte para que nós tivéssemos a sua vida. Ele tomou todos os nossos pecados e quitou a dívida com a morte. A morte recebeu o pagamento, e aí ela teve que liberar cada um de nós. Porquanto todo aquele que é lavado e remido no sangue de Jesus passa da morte para a vida e vida eterna com Cristo Jesus. Ele pagou, ele entregou, taquites. Aí eu pergunto: vamos nós continuar contraindo dívida? Vamos nós continuar contraindo dívida? Ô pastor, é difícil. Deus sabe que é difícil, mas Ele nos deu do seu Espírito para habitar em nós. E aonde habita o Espírito Santo de Deus, habita toda a plenitude de Deus. E aonde habita toda a plenitude de Deus, o pecado não tem poder. Sabe por que Jesus ressuscitou? Olha para mim e presta atenção. Sabe por que Jesus ressuscitou? Porque quando Ele entregou o pecado de toda a raça humana, não tinha nada para entregar por Ele mesmo, porque Ele não tinha pecado algum, e a morte não podia ficar com Ele, a morte não tinha direito sobre Ele, Ele não tinha dívida alguma com a morte, Ele não tinha débito nenhum com a morte, não havia nada que pudesse promover morte. Quando Ele entregou o pecado de toda a raça humana, a morte olhou para Ele. E aí tem aquele famoso texto que diz: tragada foi a morte pela vida. Ela teve que liberar Jesus. Ninguém foi lá ressuscitar Jesus.
Porque tem gente que diz, mas teve algumas ressurreições na Bíblia. Teve. Jesus foi lá e gritou, Lázaro, ô Lázaro, vem para fora. Ele veio. Elias se deitou sobre um menino, clamou a Deus, e o menino voltou. Jesus, passando numa cidade chamada Naim, viu a viúva que trazia o seu filho morto no caixão. Ele mandou parar o ofício, falou com o menino e o menino se levantou. Foi na casa de Jairo e ressuscitou a vida de Jairo. Pastor, onde é que o senhor quer chegar com isso? Muito simples. Todas as ressurreições tiveram uma intervenção de alguém que manifestava poder. Dá para entender? Quem é que foi lá dizer, Jesus vem para fora? Teve alguém? Alguém entrou lá no túmulo e se deitou em cima dele? Teve alguém? Alguém foi lá e entrou no túmulo e botou a mãozinha na cabeça de Jesus e começou a orar e disse, Talita cumi, levanta-te, menino. Teve? Estão entendendo, irmãos? A morte teve que devolver, porque ela foi tragada pela vida. Esse é o nosso Jesus. E Ele tragou a minha morte, a sua morte, a nossa morte. Porque Ele decidiu nos dar vida e vida com abundância, porquanto os nossos pecados já estão pagos. E é isso que a gente tem que entender, irmãos. E entender o privilégio que nos foi dado, mediante a graça que Deus nos deu. É um dom gratuito, um dom, é um presente que Ele nos deu sem esperar nada em troca. Não é algo que a gente mereça, é imerecido, é por isso que é pela graça. É um favor imerecido, Ele decidiu fazer, porque Ele nos amou de tal maneira que decidiu quitar todas as nossas dívidas, entregando o seu próprio Filho, para que através da sua morte tivéssemos vida. Não é motivo de nós nos alegrar? Não é motivo de ser grato? Não é motivo de ser feliz? Não é motivo de decidir caminhar, andar, se relacionar e ter comunhão com Deus e adorá-lo sobre todas as coisas? Irmãos, quando a gente vem aqui para tomar a Santa Ceia, é isso que tem que estar na nossa memória, o resgate que foi pago pelo corpo e pelo sangue de Jesus. A maneira com que substitutivamente Ele se colocou no meu e no seu lugar, através do seu corpo e do seu sangue. E é por isso, irmãos, que nós temos que entender que além de participar da Santa Ceia é um privilégio, mas também um dever por agradecimento. Por isso Jesus foi fundo quando Ele disse assim, quem não comer do meu pão e não beber do meu sangue, não tem parte comigo. Essa foi a frase, quem não comer do meu corpo e não beber do meu sangue, não tem parte comigo, porque foi o seu corpo e o seu sangue que Ele entregou no meu e no seu lugar. Foi através do seu corpo e do seu sangue que o meu e o seu pecado tiveram a dívida paga. Foi através do seu corpo e do seu sangue que a gente conquistou vida e vida eterna. Foi através do seu corpo e do seu sangue que Deus manifestou o seu poder para que a gente não pereça. Dá para entender, irmãos? E tem gente que ainda abre mão de participar da ceia. Mas quando eu participo da ceia, eu renovo esses princípios da nova aliança que Cristo conquistou, para que a gente tenha essa vida de transbordância, de alegria, de gozo, de paz, de felicidade, mesmo em meio a todas as aflições desse mundo. Porque o mundo sempre vai promover as aflições, mas aquele que entende que Cristo está em sua vida, e a sua vida está em Cristo, pode vir o furacão que for,
Pode vir a tempestade que for, pode vir o problema que for, pode vir a aflição que for, porque as aflições deste mundo não são maiores do que o gozo daquele que está em Cristo Jesus. Nós temos que entender isso, irmãos, e viver essa verdade, usufruir dessa verdade e ser grato por esta verdade. Por isso está escrito: agrada-te do Senhor teu Deus, e Ele concederá os desejos do seu coração. Eu tenho que ser grato, eu tenho que ser agradecido, eu tenho que ter alegria, eu tenho que ser feliz por andar com Deus, estar com Deus, partilhar com Deus e viver com Deus. Porque quem tem esse coração agradecido, esse coração grato, o Senhor concede os desejos. Concede. Irmãos, hoje nós estamos aqui celebrando essas conquistas, essa dívida que foi paga, e que a gente possa ter esse entendimento e decidir viver esta verdade, aonde abrimos mão dos nossos interesses próprios para estar em comunhão com Deus. Ô pastor, mas tem tanta coisa que Deus diz que a gente... Como que eu vou abrir mão de todos os meus interesses? Os interesses que nós estamos falando aqui é as vaidades da carne, a cobiça da carne, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos. Isso gera morte e destruição. Agora, eu querer ser feliz, Jesus me provê felicidade. Eu querer conquistar coisas, Jesus me dá força para conquistar. Eu querer ser próspero, Jesus me dá. Ele diz: eu estou contigo, eu te ajudo, eu te auxilio, eu te dou sabedoria. Ele promove tudo, irmãos. A gente só tem que aprender a militar contra o pecado para usufruir da graça. Porque se a gente militar contra o pecado em Cristo Jesus, seremos sempre mais do que vencedores. Amém? Quero que você fique de pé. Nós vamos estar agora ministrando a ceia. E eu quero que você abra o texto em 1 Coríntios capítulo 11. Onde nós vamos ler dos versos 23 em diante, que nos diz assim: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é